Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 5 de novembro, hoje é terça-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Guido Maria Conforti. Peçamos ao Deus da vida que é exemplo destes santos e santas de Deus, que a igreja nos oferece como exemplo, possamos também nós viver a nossa vocação, o nosso chamado à santidade. Convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugares. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obrigai as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Guido nasceu na Itália em 1865 e lá faleceu em 1931. Desde a infância, alimentava ardente desejo de ser missionário na China. Fundou a Congregação dos Missionários Xaverianos, a fim de evangelizar os povos não cristãos. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta diz assim: Ó Deus, que mediante a contemplação da cruz imprimistes no coração de São Guido Maria Conforti, fundador da vossa família missionária, o desejo ardente de anunciar o Evangelho a todos os povos, e doastes à vossa igreja um pastor forte e generoso, por sua intercessão, concedei também a nós trabalharmos constantemente pela salvação de nossos irmãos, impelidos pela mesma caridade de Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, por meio do exemplo e impelidos pela mesma caridade de Cristo,
viver então esse caminho que o Senhor nos convida a viver como seus discípulos e discípulas. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é um evangelho de conclusão, poderíamos dizer, de tempo litúrgico, poderíamos pontuar. É uma realidade de juízo, de julgamento, de conclusão, de um banquete final, vamos assim dizer. O Senhor que sai a convidar, que convida os comensais a sentar-se à mesa com Ele no grande banquete. Porém, um a um vai dando desculpas para não estar presente. Então, os convidados de honra que não deram importância, que foram indiferentes, e essa realidade é totalmente contrária ao amor, aquele que não é capaz de se importar, aquele que se faz indiferente, não é capaz de amar. Então, os que foram convidados a estar à mesa se fizeram indiferentes, não foram capazes de amar o Senhor. Assim, o Senhor então convida os doentes, os cegos, os aleijados, os coxos, para que façam parte à mesa. E os empregados constatam que ainda faltam muitos lugares. E então o Senhor pede para que saia a todos os cantos do mundo, a todos os lugares, e traga à mesa. E conclui dizendo assim: os convidados não provarão nem um pouco do banquete. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amados irmãos e irmãs, então essa dura realidade de quando nós, por livre e espontânea vontade, vamos nos afastando da presença de Deus, vamos sendo indiferentes ao seu amor, não somos capazes de sentar à mesa, de estar na presença do Senhor. Portanto, hoje nós precisamos cada vez mais lutar com a indiferença para com o nosso Deus. A primeira leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, diz: Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda língua, todos os povos e nações proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Pois o Filho de Deus se fez tão pequeno, esvaziou-se de si mesmo para se fazer um de nós. A isso nós chamamos de kenosis, o rebaixamento, o esvaziamento de si mesmo, para assumir a nossa condição, exceto o pecado, a nossa fragilidade, a nossa vida transitória. Então, Deus experimenta a finitude. Deus provou da finitude do ser humano, pois Ele experimentou a morte, mas a morte não teve a última palavra. Ele venceu a morte para nos dar vida por sua vida. O Salmo 21 nos diz: Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Então, que possamos louvar o Senhor, que possamos exultar de alegria em seu nome a cada instante, a cada momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.